Vamos abrir nossa Bíblia aqui em Números 13. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Tira a fotografia aí, meu filho, bem bonita. Aleluia, louvado e engrandecido. Nessa noite, essa palavra foi confirmada na boca da Clarice, sobre fé, confiança no Senhor. Foi falado aqui também na boca da pastora. E Deus é fiel nas nossas vidas, amém? Todos em Números 13. Louvado e engrandecido. Nós vamos saltando aqui uns lugarzinhos aqui na Bíblia, amém? Louvado e engrandecido. Deus é fiel em nossas vidas, amém? Todos encontraram. A palavra de Deus diz assim: 12 homens, o título diz assim: 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Capítulo 1 diz assim: e disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um o qual príncipe entre eles. Agora o 25 diz assim, versículo, amém, irmãos? Diz assim: a cabo de 40 dias voltaram a espiar a terra. Agora vamos para o 27, diz assim: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes, verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. Vamos para o 29. No 29 diz assim: os amalequitas habitam na terra de Neguebe, os heteus, os jezubeus, os amorreus habitaram nas montanhas, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e diz: ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. O 11 diz assim, o 14:11 diz assim: e disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não crerem em mim, despeita de todos os sinais que eu fiz no meio deles? Amém? Até aqui. Os irmãos podem assentar nesta noite, glorificando, exaltando o nome do nosso Deus. Irmãos, a palavra de Deus nesta noite, nós vamos estar falando sobre promessa. E a palavra e a pastora nesta noite falou sobre a obediência. Deus nos lançou uma promessa, mas para que nós possamos alcançar esta promessa a qual o Senhor nos fez, nós precisamos ser obedientes à voz de Deus. Porque se nós não formos obedientes à voz do Senhor, nós não vamos alcançar a promessa de Deus. Precisamos ser obedientes e crer e confiar no nosso Deus. E nós precisamos, eu falo assim, hoje eu estava falando ali para uma pessoa que não precisa muita coisa. Nós que congregamos aqui no setor sul, quem foi do início desta obra aqui, como ela se encontrava, para hoje nós olharmos que o Senhor fez em tão pouco tempo, só isso, não precisava mais de nada. Nós duvidar do poder do nosso Deus, quem é o nosso Deus. E o mal de muitas pessoas, vocês que estão me assistindo através deste canal nesta noite, Deus vai estar falando com você através desta palavra. Receba esta palavra dentro do teu coração e coloque em prática para que sua vida venha a dar certo. Então aqui
Deus, Ele fez, pastor, uma promessa para aquele povo. Todos nós conhecemos essa história, que o Senhor, Ele fez uma promessa para este povo. Interessante que passaram anos e anos, e Deus cumpriu esta promessa a qual Ele fez para o povo de Israel. Interessante que Deus enviou ali Moisés para libertar aquele povo. E a palavra de Deus diz que a promessa era chegar nessa terra por nome de Canaã, a terra prometida, a qual o Senhor fez uma promessa a Abraão lá atrás, que o povo ia entrar nessa terra. Interessante que Deus levanta Moisés, envia Moisés ali para tirar aquele povo, para libertar aquele povo. Interessante que nesta caminhada esse povo viu tantas maravilhas, tantos sinais de prodígios, como eu falei aqui no início, que não precisava muita coisa, só nós olhar o que Deus fez. E assim, né, pastora, foi aquele povo, olha, o que aquele povo viu, assim, ao vivo, nós não temos esse privilégio de ver hoje, andar ali, como aquele povo andou, com Deus, uma nuvem, cobria o sol, e nós hoje não andamos assim mais, como aquele povo andou. E aquele povo viu tantos milagres, tantas maravilhas, abriu o mar vermelho, Jordão, comida cair do céu, tanta coisa aquele povo presenciou, quantas maravilhas. Meu Deus, se eu estivesse lá naquele tempo, eu ia toda hora eu ia dizer, meu Deus, esse Deus não é gente, esse Deus não é gente, esse Deus não é gente, de tanta maravilha que aquele povo viu. E a palavra de Deus diz que quando eles estavam ali para entrar nessa terra, aquele povo aqui fala bem assim, no rodapé da minha Bíblia, fala bem assim, diz bem assim, o povo pediu que espiasse, que fosse espiar primeiro a terra para eles entrar. Aí então fala aqui assim, um tom de medo e de descorajamento que tiveram aquele povo. Então, se Deus fez uma promessa para aquele povo, que eles iriam herdar a terra, e um povo que viveu e viviu tantas maravilhas da parte de Deus, por que esse povo ainda duvidava do poder do nosso Deus? E a palavra de Deus diz que Deus ficou irado quando este povo, se você voltar for ler, Deus ficou irado quando aquele povo pediu que primeiro, antes dele avançar, deles entrar, que primeiro mandasse os espiões para primeiro orar, ou seja, duvidando do poder de Deus, da promessa de Deus. E a palavra de Deus diz que aqui o 3 onde nós lemos, eles pediram, Deus, tudo bem Moisés, envia esses espiões, estão pedindo, envia. Aqui o 25 diz que eles ficaram ali 40 dias, eles foram, Deus permitiu, eles foram, ficaram ali, lá eles viram com os olhos deles, as maravilhas, que terra abençoada, próspera, abençoada que era aquela terra. E ali ficaram 40 dias vigiando, espiando aquela terra. Quando eles voltaram, quando foram dar o relatório daquela terra para Moisés, e ali o povo começou, olha, a terra é boa, a terra é assim, é assado, mas lá estão os amalequitas, estão os Negueb, os heteus, jebuseus, amorreus, nosso monte de, esses nomes aqui são os inimigos, que se encontrava ali naquela região daquela época. E ali então a palavra de Deus diz, interessante, irmãos, igreja, que o povo tem uma confusão tão grande na cabeça,
E nós que servimos o Senhor, nós não podemos ter dúvida e essa confusão na nossa cabeça. Ou nós acreditamos em Deus, ou nós desacreditamos do poder de Deus. Como a irmã falou nesta noite aqui, ela chegou aqui e falou: pastora, unge essa toalhinha aqui para mim, aonde estava essa criança lá, do outro lado lá, né? Porque eu vou ungir essa toalha e eu vou mandar, e essa toalha vai fazer o milagre. A toalha teve poder para fazer o milagre? Claro que não. De maneira alguma a toalha teve esse poder. Mas sabe por que aconteceu? Porque a Clarice, ela creu no milagre de Deus. Ela creu que Deus poderia fazer através desse ato profético de ungir e de enviar aquela toalha ali. Ela creu que no poder que tem o nosso Deus, ela colocou a sua fé em ação. E o mal de nós é que nós não sabemos colocar a nossa fé em ação e acreditar no poder que tem o nosso Deus. E esse povo foi enviado ali, viu tudo aquilo ali, voltaram murmurando, reclamando dos adversários, dos inimigos que tinha ali naquele lugar. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E aqui então Caleb vai, fala assim, olha, fez o povo calar e falou assim, olha, nós subamos e possuamos a terra, porque certamente não vai prevalecer contra nós. Nessa noite eu quero dizer para vocês que estão aqui nessa noite para mim, irmãos, quanto mais nós mostrar para o inimigo, para o nosso adversário que nós temos medo, mais partir para cima de nós ele vai partir. Então nessa noite eu vim aqui dizer para mim e para vocês, não abaixe a cabeça para o adversário, não abaixe a cabeça pelos seus problemas, porque é aquilo que você está passando. Não abaixe a sua cabeça, não importa se é o Zé Pilantra, como diz, não importa que é a pombagira, não importa que é o Satanás, não importa quem é, levanta a sua cabeça. Glória a Deus. E mostra para o adversário, para o inimigo da nossa vida, que nós temos um Deus poderoso. Aleluia. Um Deus maior do que o adversário da nossa vida. Mas se nós falarmos, olha, isso não vai dar certo, porque o inimigo vai fazer isso, o inimigo vai atrapalhar, o inimigo não vai deixar, o inimigo vai fazer isso, claro que ele vai atrapalhar. Mas a partir do momento que nós levantar nossa cabeça e dizer assim, não, eu vou conseguir sim. Sabe por que eu vou conseguir? Porque eu tenho um Deus, o qual eu sirvo, e esse Deus, ele é poderoso, e ele vai me dar esta vitória nas minhas mãos. A palavra de Deus diz que foi assim a atitude de Caleb diante daquela situação. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E nessa noite eu quero dizer para cada um que está aqui, irmãos, não duvida quem é o nosso Deus, o poder que nosso Deus tem. Não duvida do que Deus é capaz de fazer. Não duvida das mãos fortes e poderosas que tem o nosso Deus. Não mostra para o seu adversário que você tem medo dele. Mostra para o adversário o tamanho do Deus que você serve. Mostra para o adversário que o Deus que você serve, ele pode todas as coisas. E a palavra de Deus diz que então aquele povo começou a murmuração, reclamar, que era melhor eles voltar para trás, levantar outros líderes, porque a pessoa, irmãos, é assim, a pessoa quando ele não tem fé, a pessoa quando ele não confia no Senhor, a pessoa quando ele não persevera naquilo que ele quer, ele sempre vai achar um culpado, ele quer arrumar um culpado, ele quer arrumar um defeito nenhum, uma culpa nenhum nem outro, e na realidade o próprio culpado é ele.
Então esses aqui, eles voltaram ali botando defeito, que tinha um monte de inimigo, de adversário, que eles não iriam conseguir. E nesta noite eu quero dizer para vocês que estão aqui nesta igreja e através desse canal: não mostra para o inimigo a sua fragilidade, não mostra para o inimigo que você não pode, que você não é capaz. Você pode sim, você vai avançar, você vai conseguir, você vai chegar do outro lado, Deus vai te dar a vitória. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Porque se nós mostrar que nós temos medo, Ele vai nos atacar, e nós temos que atacar antes dele vir nos atacar. Nós temos que ir ao encontro deles. Interessante, irmãos, todo mundo aí está vendo aí na televisão o que está acontecendo ali em Israel. Engraçado, né, que tudo aquilo ali que está acontecendo, a gente também agora estamos vendo que Israel, eles se levantaram, estão ali preparando para poder ir de encontro o adversário e de encontro os seus inimigos. E nós que servimos a Deus, quando nós vemos que algo está vindo contra a nossa vida, contra a nossa casa, nós não podemos cruzar o nosso braço de maneira alguma. Nós não podemos sentar e ver a casa pegar fogo, ver tudo ir de cabeça abaixo, tudo dando errado na nossa vida, e nós ficar ali parado murmurando. Não, Deus não tem prazer em covarde. Deus não tem prazer em pessoas que retrocedam. Deus tem prazer em quem avança. Quando nós vê que está vindo, nós parte para cima, vai lutar, vai guerrear. Nós não podemos abaixar nossa cabeça de maneira alguma. É verdade. Porque se nós abaixar a cabeça, o adversário vai subir em cima de nós. E quem tem que subir em cima do adversário é o nosso Deus, e botar ele por terra. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E sem falar, igreja, que isso entristece o nosso Deus. Quando nós duvidamos do que Deus faz na nossa vida, do que Ele nos prometeu, do que Ele tem para nós, isso entristece o coração do Senhor, porque nós mostramos para Ele que nós não acreditamos, nós não temos fé nele. Então aqui o 11, o que o Senhor fala? Até quando esse povo vai me provocar? Até quando eles não vão crer em mim? E nessa noite o Senhor nos chama para que nós possamos crer mais nele, colocar nossa fé mais em ação, saber que Ele pode todas as coisas naquele que nele crê. Nós sabemos que o nosso Deus é o Deus que pode tudo na nossa vida. Então nós não podemos retroceder, nós não podemos nos acomodar, nós não podemos parar de maneira alguma. É fácil? Não, não é fácil não. Não é brincadeira, mas nós não podemos parar, porque se nós pararmos, nós não vamos conseguir a nossa vitória. Se nós parar, nós não vamos chegar onde o Senhor quer que nós chegamos. E o adversário, igreja, ele tem trabalhado no meio do povo de Deus. O adversário, ele tem trabalhado nas nossas vidas para que nós possamos desanimar, que nós possamos desistir. O adversário tem trabalhado para que nós possamos deixar de adorar a Deus, desistir. Ele tem trabalhado no meio do povo de Deus, pastores, de dia e de noite, para que nós possamos desistir da nossa bênção, da nossa vitória. E se nós for olharmos para a nossa adversidade, se nós for olhar pelo que nós passamos, pelo que nós enfrentamos todos os dias, se nós for colocar os nossos olhos carnais, nós vamos parar no meio da estrada, do caminho, como a pastora falou aqui. Muitos, aquela promessa era para todos, era para alcançar,
Mas por causa da desobediência, da rebeldia daquele povo, o povo foi ficando tudo para trás. E o inimigo, ele tem trabalhado na nossa vida para nós desistir do nosso chamado, para nós desistir da nossa caminhada, para nós desistir de fazer o ID do Senhor. Ele tem trabalhado de dia e de noite. Todos os dias tem algo na nossa vida, todos os dias tem algo para nós enfrentar. Todo dia tem um gigante, todo dia tem uma coisa na nossa casa, na nossa vida para nós enfrentar. Todos os dias tem algo, mas nós precisamos continuar, nós precisamos avançar, nós precisamos chegar até onde o Senhor quer, porque se nós for darmos ouvido o adversário, o inimigo das nossas vidas, nós vamos parar, nós vamos desistir, nós vamos dizer, olha, eu me rendo ao inimigo. Mas aqui nessa noite, Caleb, ele diz, e Josué falou, não é assim, nós vamos conseguir, nós vamos entrar naquela terra, nós vamos conseguir, nós vamos chegar do outro lado, Deus já vai nos entregar nas nossas mãos, porque no Egito, quando nós saímos de lá, Ele esteve conosco, para passar o Mar Vermelho, Ele esteve conosco, para passar o Jordão, Ele esteve conosco, mas essa aqui, Ele vai estar conosco também. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Antes de eu vir para cá, eu falando para uma ovelha, falei, minha filha, eu não vou ir te buscar porque eu não estou bem. Pastora, arruma outra pessoa, não prega não, vai descansar, repousa. Eu falei, tá bom, minha filha, mas estou eu aqui. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu preciso, eu não posso parar. Isso aqui é meu combustível. Isso aqui é que me faz prevalecer de pé. Isso aqui é o que me dá ânimo. Isso aqui é o que me faz eu prosseguir. Eu não posso ficar lá prostrada dentro da minha casa. Se eu for colocar o meu coração pelo que eu tenho passado, o que tem acontecido, o que eu tenho vivido, eu nem aqui eu estaria. Eu não estava vendo o que Deus fez neste lugar. Mas eu não posso. Deus me levantou para ser líder, para seguir o povo, para ter que o povo chegar ao outro lado, atravessar o Jordão, o Mar Vermelho, tudo que tiver de atravessar, e eu preciso estar aqui para me conduzir a cada um de vocês. Por isso eu não posso. Você acha que meu corpo, a vontade é grande? A vontade era de fazer realmente isso, mas Deus colocou essa palavra, eu tinha que passar ela aqui nesta noite para mim e para vocês, que primeiro passa para mim. Primeiro, quando a gente medita, primeiro ela fala com a gente, para depois falar com a igreja, e ali então a gente não pode parar, a gente não pode recuar, a gente tem que prosseguir, tem que ir embora. Então eu falei, não, minha filha, eu não posso, eu tenho que ir, eu tenho que pregar a palavra, eu tenho que estar lá na igreja, eu não consigo ficar em casa. Então nesta noite que nós possamos saber que o nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas. Vamos ser obedientes. Interessante, pastor, aqui, esse povo aqui, eles vendo todas as maravilhas do Senhor, eles tiveram tanta dúvida que primeiro eles tiveram que ir lá ver com os olhos dele, para ver o que poderia acontecer, para poder eles então avançar e entrar ali naquela terra. Então nessa noite eu quero dizer, Deus tem um jeito dele de fazer, Deus tem um jeito dele de trabalhar, Deus tem estratégia, Ele tem um jeito dele de fazer. Mas como assim, Deus? Será como é que o Senhor vai fazer? Não, mas primeiro eu vou lá ver, eu vou dar uma olhada primeiro, aí depois Deus vai fazer. Não, Deus não precisa de ajuda de ninguém. Ele não precisa da minha e da sua ajuda. Ele só quer que nós sejamos obedientes. Se Ele falar que vai para ali, vamos por ali. Se Ele falar que é por aqui, vamos por ali. Se Ele falar que segue, nós temos que seguir. Agora o jeito que Ele vai fazer, não cabe a mim e a você saber como Deus vai fazer. O jeito é dele, da forma dele, da hora dele,
da forma, do jeito que Ele quiser. E este povo não, com a promessa tão grande, diz: não, nós não vamos entrar não. Primeiro nós vamos lá ver o que tem lá. A curiosidade falou mais alto, vamos lá para dar uma olhada, primeiro para ver o que vai acontecer, depois nós vamos lá e entramos. E nessa noite Deus está dizendo: não tenha medo do que tem na sua frente, não tenha medo do que você vai enfrentar, não tenha medo do que pode vir, não tenha medo, somente vai e anda, segue. O jeito de fazer, o jeito é dele, a forma é dele, ele sabe o jeito que vai fazer. Então nessa noite vamos ter total confiança no Senhor. Mas eu queria saber como é que isso vai acontecer, como é que Deus vai fazer. Deus está falando: somente confie e tenha fé. O jeito é meu, a forma é do jeito que eu quiser, eu vou fazer do jeito que eu quiser. E assim que nós temos que crer e colocar a confiança no Senhor. E muitas das vezes nós perdemos. Se nós continuarmos lendo o texto, quantos, como a pastora falou, que perdeu a sua vitória? Quantos que ficaram para trás, não alcançaram? Por quê? Por causa da rebeldia, da desobediência com o nosso Deus. E nessa noite, irmãos, vamos ser obedientes à voz de Deus. Se Deus ele nos fez uma promessa, Ele vai cumprir na minha e na tua vida. Mas para essa promessa cumprir, esse é o processo, esse é o problema. Tem um processo. E o processo ele dói. Não tem processo sem dor. Ele vai doer para poder chegar onde Deus quer que nós chegamos. Mas só que tem uma coisa: nós temos que estar no centro da vontade de Deus. Nós temos que obedecer. Nós temos que ter fé. Nós temos que estar na direção do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para que possa cumprir na nossa vida a promessa, aquilo que Ele tem para nossas vidas. E todas as vezes que o desobediente está no caminho do Senhor, que diz assim, ele dá uma escapulidinha para o lado, ele só tarda aquilo que Deus tem para a vida dele. Então é muito triste, irmãos, quando nós sabemos e vimos que Deus tem a promessa na vida de um ser humano, e você vê o ser humano está indo, como era o povo ali de Israel, e de repente o povo tirava os olhos do Senhor, colocava aqui para o lado, e ali mais uma vez o povo voltava para a estaca zero, por causa da desobediência daquele povo. É muito triste, irmãos, e não adianta que Deus, Ele não vai cumprir nas nossas vidas aquilo que Ele nos prometeu. Eu creio que todos que estão aqui nesta noite, todos nós, temos uma promessa de Deus para a nossa vida, para cada vida, mas para essas promessas cumprir na nossa vida, ela só vai ser cumprida, concluída diante de Deus, se nós prevalecer nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade de Deus. Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, as promessas vai cumprir nas nossas vidas. A gente não sabe como vai ser, mas Deus vai cumprir. Aleluia, louvado, engrandecido. Eu fico assim imaginando, Deus me fez várias promessas na minha vida, mas uma promessa a qual eu ficava assim, como que essa promessa ia cumprir na minha vida, era de pastorear. Eu falei, meu Deus, como assim que vai acontecer isso na minha vida? Porque eu não tenho marido, como isso vai acontecer? Interessante que, para mim, essa promessa só ia cumprir na minha vida quando Deus preparasse ali um varão para a minha vida, para mim poder pastorear. Eu ficava assim, meu Deus, como isso vai ser? Quando vai ser? Será quando vai ser essa promessa? Mas eu sabia o que Deus ia cumprir na minha vida. Quando foi há 2 anos, vai fazer, agora em dezembro, eu ali em casa, eu falei, Senhor, o
o Senhor tem uma promessa para mim pastorear. Senhor, olha, eu já estou ficando velha. Quando que o Senhor vai cumprir na minha vida essa promessa? Senhor, não demora se o Senhor vai cumprir na minha vida, porque eu ainda estou com um pouco de vigor, eu ainda tenho força. Não demora muito não, Senhor, porque a velhice vai chegar e para pastorear a gente precisa ter tutano, a gente precisa ter força. E daqui uns dias, se muito demorar, eu não vou dar conta de a correria. Eu falei isso no mês de dezembro. Quantos anos? Uns 9 anos, mais ou menos atrás, que o Senhor começou a falar que isso eu ia pastorear. Assim como diz, do nada, no mês de janeiro, nosso pastor chegou na minha casa, me convidando para vir tomar de conta desta obra. Estou eu aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Então, quantos anos eu ali esperando, e num piscar de olhos, simplesmente aconteceu. Eu entrei na cena da bênção qual o Senhor tinha me prometido. Como foi, como era que isso iria acontecer, como Deus quis, no piscar de olhos, aconteceu, e eu estou aqui. Mas sabe por que, igreja, que aconteceu na minha vida? Quem está me assistindo nesta noite? Porque eu prevaleço, e em nome de Jesus vou continuar prevalecendo. Na caminhada, nas lutas, nas batalhas travada na minha vida, mas estou eu aqui firme e forte diante do Senhor, na minha caminhada, no meu chamado, no propósito de Deus na minha vida, e Deus me honrando, Deus cumprindo aquilo que Ele falou, e Ele tem cumprido, e eu creio que muito mais Ele irá cumprir na minha vida. Mas para isso acontecer, eu tive que continuar, e como eu estou na posição, na jornada, na caminhada diante de Deus, e chegou o dia que Deus me cumpriu na minha vida. Tem outra promessa, essa promessa tem sido chorada, gemida e sofrida, mas eu creio também que ela vai cumprir um dia também na minha vida. Ela vai chegar esse dia que Deus também vai cumprir. Vai chegar esse dia que Deus vai cessar esta luta, esta batalha na minha vida. Vai chegar esse dia, eu não sei como, quando, o que Deus vai fazer, mas Deus também vai fazer também na minha vida, porque Ele é fiel naquilo que Ele nos promete, porque Ele não é mentiroso naquilo que Ele nos promete. E assim nós temos que estar firme na caminhada, no propósito a qual Deus nos chamou. Então nesta noite o Senhor, Ele fala, que no 11 Ele diz bem assim, que Ele fala assim: disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não creres em mim? Despeito de todos os sinais que eu fiz no meio deles. Quantos sinais o Senhor tem feito nas nossas vidas? Quantas bênçãos o Senhor tem feito na minha e na sua vida? Quantas bênçãos, quantas vitórias, quantas maravilhas o Senhor tem feito no meio de nós. Quantas, se eu for aqui perguntar a cada um de nós, foi várias. Mas tem pessoas que mesmo vendo as maravilhas que o Senhor faz todos os dias na vida, eles não sabem agradecer, como a Roberta veio aqui nesta noite, aqui na frente, e agradecer o Senhor. Ele prefere murmurar, reclamar, do que agradecer a Deus que Deus fez. Então aqui Deus mesmo falou assim: poxa, quantas maravilhas, quantas bênçãos, tantas coisas que eu fiz para este povo, e eles ainda crê, ainda duvida do meu poder. Eles ainda têm dúvida, ainda não creem em mim, no que eu sou capaz de fazer. Então nesta noite o Senhor pergunta para mim e para você: por que duvida do poder que Ele tem?
porque duvida do que Ele é capaz de fazer na sua vida, porque duvida daquilo que Ele te prometeu a ti, a mim, porque duvida. Será que não tem feito quantas maravilhas que o Senhor tem feito? Será que não tem enxergado? Será que não tem visto aquilo que o Senhor tem feito cada dia, o livramento, cada coisa desse tamanhozinho, os mínimos detalhes? Será que não vê? Mas quando a pessoa ela é ingrata, mal agradecida, que ela não agradece a Deus, Deus pode descer do céu, pastora, diante dele, com todo o céu aberto, com todas as bênçãos assim diante do ser humano, e ele ainda não vai ver a grandeza de Deus. Mas que nessa noite nós possamos ser grato e enxergar a cada detalhe, cada coisinha que Deus tem feito na nossa vida. Que nós possamos ver Deus em cada gesto, em cada detalhe, por mais que seja aquele bem pequenininho, em cada detalhe, que você possa ver Deus em cada coisinha assim. Essa semana eu tenho um cacto lá em casa, e ele saiu assim, aquele coisa assim comprida. Ali eu fui e falei, meu Deus, será que isso vai ser uma rosa? Aí quando foi sexta-feira que eu chego lá, aí a rosa abrindo. Aí eu fui e falei assim, meu Deus, verdadeiramente o Senhor não é Deus, como pode? Eu falei, Senhor, é só o Senhor para fazer uma obra de arte numa coisa dessa. Como pode somente o Senhor para fazer uma coisa daquela ali? Ali ele abriu, coisa mais linda. Eu vou postar para vocês verem. E ali só foi aquela noite, pastora, de arraso. E eu tirei foto. No outro dia está aí lá todo detonado. Arrasou, mostrou a glória de Deus e murchou. Aí já tem outro saindo. Do nada, assim, de um trem, sabe, cheio de espinho, tanto espinho para tudo que é lado. E você vê a glória de Deus. Eu falei, Senhor, verdadeiramente, o Senhor não é gente. Como pode o Senhor fazer umas coisas dessas? Do nada, do meio de um cacto daquele, sai uma rosa tão linda daquilo ali. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele traz a existência naquilo que não existe. Ele faz coisas assim que só Deus tem poder para fazer. Mas o ser humano, ele limita o poder do nosso Deus. O ser humano, ele é incrível. Nós, seres humanos, é incrível demais. Nós duvidamos do potencial que tem o nosso Senhor. Mas nessa noite ele nos traz, não é uma palavra de reteté, não é a palavra de não, é uma palavra mais de reflexão para nossas vidas, para nós podermos ver Deus nos mínimos detalhes. Como ele falou assim, será que esse povo não viu o que eu fiz quando eu tirei eles do Egito? Será que esse povo não viu eu jogo descer carne do céu, maná do céu? Será que esse povo ainda duvida de mim? Então nessa noite, principalmente nós que congregamos aqui neste local, aqui na Assembleia de Deus Ebenezer do setor sul, que chegamos aqui e vimos esse templo como ele era, e hoje esta grandeza, esta maravilha, para a honra e glória do nome do Senhor. Aqui nós vemos o Senhor em cada detalhe dessa igreja. Nós vemos nosso Deus em cada cantinho desse templo. Não precisa mais nada, é nós tirar os nossos olhos e colocar em cada lugar neste templo, que nós vamos ver que poder tem o nosso Deus. Amém? Então que nessa noite, irmãos, nós não venhamos ser igual a esse povo ingrato, povo que via, viveu, andou e ainda duvidava do poder do nosso Deus. Que nós nessa noite
pedimos ao Senhor que abrimos mais nossos olhos, que nós possamos ser mais, ver Ele mais nos mínimos detalhes, aquelas coisinhas mínimas. A palavra de Deus diz: bom servo, me honraste sobre o pouco, sobre o muito eu te colocarei. Ou seja, quando nós vimos nosso Deus na coisa mais menorzinha que seja, isso ali alegra tanto o coração do nosso Deus. Nosso Deus, digo: meu Deus, meu servo, meu Deus, olha só onde meu servo está me vendo. Meu Deus, verdadeiramente, meu servo tem os olhos sobre mim, pois eu vou colocar ele sobre o grande. Amém? Que nós possamos ver o nosso Deus em cada detalhe. Amém? Essa noite eu quero que ficamos sobre os nossos pés.